Já reparaste que a cada dia aparecem mais pessoas com um ar pesado, cansado e triste? Talvez não seja só cansaço, talvez não seja só stress, talvez não seja só a vida a acontecer, talvez estejam a ficar mais lúcidas, talvez seja o peso de começar a ver mais do que antes, de sentir mais do que antes, de perceber coisas que antes passavam despercebidas. Porque há uma coisa que ninguém te explica com verdade. Despertar não é só bonito. Ser lúcido não é só leve. A lucidez espiritual tem um preço. E esse preço começa num momento em que já não consegues fingir que não sabes. Quando algo dentro de ti te diz que não estás alinhada e tu já nem sequer consegues ignorar. Aquela tristeza silenciosa, aquele aperto que não sabes bem explicar, muitas vezes não é fraqueza, é consciência. É o teu sistema emocional, mental e energético a ajustar-se a uma nova forma de ver a vida. Porque quando começas a acordar, começas também a perder algumas ilusões. E isso dói. Dói perceber que nem tudo é o que parecia. Dói ver dinâmicas que antes aceitavas. Dói reconhecer padrões em ti e nos outros. Dói perceber que já não encaixas em certos lugares, que não encaixas com certas conversas, que não encaixas em certas relações. E aos poucos vais sentindo uma espécie de afastamento interno, como se estivesses no mesmo mundo, mas já não estivesses a viver da mesma forma. Isso pode trazer tristeza, mas não é uma tristeza vazia, é uma tristeza consciente. É o luto daquilo que já não és. É o luto das ilusões que caíram. É o luto das versões antigas de ti que já não cabem na tua vida. E esse luto faz parte. A lucidez espiritual não te tira só coisas, ela transforma-te. Mas essa transformação não acontece sem desconstrução. E é aqui que muitas pessoas se confundem, porque esperavam que o caminho espiritual trouxesse só paz, só leveza, só respostas, mas a verdade é que ele primeiro traz muitas perguntas. Perguntas que mexem, perguntas que incomodam, perguntas que não te deixam ficar igual. E tu começas a olhar à volta e ver cada vez mais. Vês onde há incoerência, vês onde há máscaras, vês onde há dor escondida e também vês em ti. E isso exige coragem. Porque a lucidez espiritual não é sobre apontar para fora, é assumir o papel daquilo que está cá dentro. É sobre perceber onde ainda te calas quando devias te falar, onde ainda aceitas quando devias sair, onde ainda te adaptas quando já não faz sentido. E isso tem um preço. O preço de mudares. E mudar nem sempre é confortável. Isso implica afastamentos. Às vezes implica silêncios. Às vezes implica seres mal interpretada, porque nem todos estão no mesmo ponto de consciência e está tudo certo com isso. Mas tu já não estás onde estavas e isso cria uma distância natural, não por superioridade, mas por alinhamento. A lucidez espiritual não te torna melhor que ninguém, mas torna-te mais responsável. Responsável pelo que sentes, pelo que percebes, pelo que escolhes fazer com isso. E a partir daí, não dá mais para viveres no automático. Não dá para fingir que não viste. Não dá para continuar a repetir sem consciência. E isso pode ser cansativo, porque sentes mais, porque percebes mais, porque captas mais. E se não tiveres estrutura, isso pesa. Porque a lucidez também pede equilíbrio. Pede que aprendas a filtrar. Pede que aprendas a proteger a tua energia. Pede que aprendas que nem tudo o que vês é teu para resolver e nem tudo o que sentes é teu para carregar. E isso é fundamental, porque há uma linha muito fina entre consciência e sobrecarga. A verdadeira lucidez não te afunda,
Ela ensina-te a nadar, ensina-te a estar no mundo sem te perderes nele, ensina-te a viver, a sentir sem te afogares, ensina-te a ver sem te sobrecarregares. E com o tempo, começas a ganhar uma nova forma de estar, mais silenciosa, mais firme, mais verdadeira. Já não precisas de provar tanto, já não precisas de explicar tudo, já não precisas de te encaixar. Porque sabes o que sentes, sabes o que é teu, sabes o que já não é teu. E isso traz uma paz diferente, não uma paz perfeita, mas uma paz real, uma paz que vem da coerência, uma paz que vem do alinhamento, uma paz que vem de não te abandonares. E aí começas a perceber, talvez essa tristeza inicial não fosse um problema, talvez fosse o início de uma nova consciência, o início de uma nova forma de viver, um início de um reencontro contigo. Sim, lucidez espiritual tem um preço. O preço de crescer, o preço de perder ilusões, o preço de deixar para trás o que já não vibra contigo. Mas a falta tem um custo muito maior. O custo de viver desconectada de ti. O custo de teres que te adaptar constantemente. O custo de não ouvires a tua própria verdade. Por isso, se sentes essa tristeza, não a rejeites imediatamente. Quando a consciência nasce, mesmo que doa, ela vem para te libertar, vem para te reposicionar, vem para te tirar onde tu já não pertences e onde já não consegues ser verdadeira. Vem para te alinhar com aquilo que no fundo sempre soubeste, porque é uma verdade simples, mas muito difícil de aceitar. Tu sempre soubeste, tu já sabias de tudo isto, só não estavas pronta para ver com esta clareza. Não estavas pronta para sentir com esta profundidade. Não estavas pronta para assumir com esta responsabilidade. E agora estás. E é isso que muda tudo. E a partir daqui, já não é sobre procurar respostas fora. É sobre começares a confiar no que sentes já dentro, mesmo quando é incómodo, mesmo quando não é conveniente, mesmo quando te obriga a sair do sítio de onde estavas. Porque lucidez espiritual não te pede perfeição, pede-te verdade. E a verdade não precisa de ser explicada a toda a gente, mas precisa de ser vivida por ti. E há um momento em que tu deixas de lutar contra isso, em que deixas de tentar voltar para trás, em que deixas de querer não sentir tanto, não perceber tanto e começas a aceitar. A aceitar que és assim, que sentes assim, que vês assim. E em vez de ser um penso, começas a ser uma bússola, uma orientação interna, uma clareza silenciosa, uma força tranquila, porque quando integras a lucidez, ela deixa de te pesar e passa a sustentar-te. Já não te perdes tão facilmente, já não te traz tantas vezes, já não te calas onde antes te anulavas. E isso muda a tua vida. Não de forma explosiva, mas de forma consciente, nas pequenas escolhas, nos pequenos nãos, e de repente a tua vida começa a alinhar, não porque tudo ficou perfeito, mas porque tu deixaste de te afastar de ti. E isso é liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de seres quem és, com consciência. Lucidez espiritual tem um preço, mas também tem um retorno. Um retorno que não se compra, que não se finge, que não se ensina superficialmente. Um retorno que se constrói vivendo, vivendo com mais verdade, vivendo com mais presença, mas também com mais responsabilidade. E se há algo que fica no meio disto tudo, não é a tristeza, é a clareza. E com a clareza vem a paz certa. Não a paz de quem não vê, mas a paz de quem vê e ainda assim escolhe continuar. E isso não é um peso. Isso é poder. Isso é liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de seres quem és.
Então, se te estás a sentir assim, mais sensível, talvez estejas mais consciente, mais desperta, então não recues, não te diminuas, não voltes a tentar caber onde antes cabias. Ajusta-te, reorganiza-te, mas não te traias, porque aquilo que hoje parece ser um peso, amanhã vai ser a tua força. Aquilo que hoje te confunde, amanhã vai dar-te direção. E aquilo que hoje te dói, amanhã vai-te mostrar exatamente quem és. Confia nisso. Confia no teu processo. Confia na tua sensibilidade. Confia naquilo que já despertou em ti. Nem toda a gente vai entender e está tudo bem. O teu caminho não é para ser explicado, é para ser vivido. E quando escolhes viver com verdade, mesmo que isto te desafie, mesmo que isto te mude, há algo dentro de ti que se alinha para sempre. E aí já não há volta. Porque quando te encontras, já não aceitas perder-te. E no meio de tudo isto, se algo que eu te disse mexeu contigo, se ressoou contigo, então lembra-te, é porque é verdade. E onde há verdade, tu sabes, há cura.